Para que a gente possa começar a responder a essa pergunta, é sempre interessante considerar que estas pessoas que hoje procuram o analista, né, o que se passa com elas, quais são essas pessoas, isso tudo é muito diverso, né? Hoje nós temos as mais diversas pessoas, das mais diversas faixas etárias, das mais diversas condições sociais, que vão ao analista. Então não temos um perfil totalmente específico, um perfil também muito fechado que demarcaria essas pessoas. Muito pelo contrário. São pessoas que trazem, né, questões relativas, por exemplo, aos seus relacionamentos amorosos, pessoas que trazem questões relativas, vindas, né, do ambiente do trabalho, das relações sociais, pessoas que vêm ao analista motivadas por alguma coisa que se passa na relação que elas têm com elas próprias, né, com a sua autoimagem, por exemplo. Ou pessoas que apresentam, por exemplo, uma sintomatologia, né, sintomas mais orgânicos ou mais fisiológicos, por exemplo, uma dificuldade em relação aos alimentos, uma dificuldade ou uma alteração em relação ao sono, né, algo que se passa com alguém, por exemplo, uma pessoa que constantemente acaba tendo algum problema de saúde, constantemente acaba ficando acamada, sente uma falta de energia. Então, são situações muito diversas que podem hoje conduzir uma pessoa a um analista. O interessante também nós percebermos, né, que o que é muito comum de ocorrer é o seguinte: as pessoas às vezes têm um motivo muito específico que a conduzem ao analista. Outras vezes esse motivo pode ser mais disperso, mais difuso. Mas enfim, elas têm um motivo, elas vão ao analista, iniciam, né, as primeiras entrevistas, os primeiros encontros com o analista por conta desses motivos. Então elas se debruçam sobre esses motivos, falam dessas questões. E é interessante que à medida que as análises vão avançando, o que pode acontecer é que aqueles motivos, ou aquele motivo inicial muito urgente, muito específico, muito demarcado, daí a pouco ele pode perder a dimensão que antes ele tinha. E outras questões que não eram tão específicas, nem eram tão evidentes, num primeiro momento, elas começam a ganhar, né, um maior corpo. Então, é muito comum que alguém vá ao analista por um motivo muito específico, por exemplo, a sua relação com o seu próprio corpo, né, a pessoa que está se queixando de um peso a mais ou até de um peso a menos, e à medida que ela vai falando disso, ela vai, por exemplo, se deparando com um peso instalado nas suas relações amorosas, né, que de início não estava muito bem localizado ali naquela questão muito específica. Isso é muito interessante, né? Isso já é um efeito da própria análise. A pessoa começa a falar de si, daquilo que incomoda nela própria ou nos outros. Esse seria um motivo específico que a leva ao analista, e daí a pouco uma outra cena, né, um outro cenário, por assim dizer, acaba se apresentando. Agora, o que é muito marcante também é que as pessoas hoje nos procuram porque elas estão sendo, né, tomadas pelas mais diversas formas de algum sofrimento. Então, há um sofrimento, sim, que conduz alguém ao analista, mas esse sofrimento nós não devemos tomá-lo no sentido tão estrito, como uma dor localizada no corpo. Pode até ser assim também, que isso se apresenta. Mas é um sofrimento que às vezes ele é mais difuso, né? Ele está ali instalado, mas ele é algo também da ordem de uma inquietude. Então, a inquietude, né, por exemplo, alguém que se sente bem na sua vida, quanto às suas realizações, suas conquistas, seus percursos, alguém que tem uma boa desenvoltura no seu meio social. No entanto, essa pessoa ela pode estar, num dado momento de sua vida, tomada por uma espécie de inquietude, né? Alguma coisa que ela nem sabe muito bem o que é, mas um mal-estar meio difuso, aquela sensação de que tem alguma coisa curiosamente fora do lugar, aquele apesar da minha vida estar boa, apesar de eu ter realizações, apesar de aos olhos dos outros eu ser uma pessoa muito bem sucedida, tem alguma coisa ali que meio discretamente me torna e me deixa inquieto. As pessoas também vão ao analista por conta disso, não só por conta de um diagnóstico específico, não só por conta de um sofrimento, não só por conta de alguma coisa que algum especialista poderia demarcar como, você tem um problema, você tem uma dificuldade aqui ou ali, por exemplo, um problema de ordem médica, mas também por conta dessa inquietude, né?
de algum tipo de estorvo, de algum tipo de incômodo que se passa na vida de uma dada pessoa. Agora, é a partir disso exatamente, né, que quem, né, perpassado, quem é atravessado por esse sofrimento, por essa inquietude, quando esta pessoa começa a se perguntar o que é isso que acontece comigo, não é? Isto que não vai bem, o que é isto? Né? Como é que isto entrou na minha vida? Como é que isto faz parte da minha vida? O que isso tem a ver comigo? São perguntas desta ordem, né? Então não só um sofrimento, não só uma inquietude, mas um questionamento mais íntimo que alguém pode fazer a partir disto, aí sim é esse questionamento que de maneira mais fina, de maneira mais cuidadosa, conduz alguém a um analista, né? Então não basta, o que eu quero dizer é que não basta, ainda que isso seja muito presente, não basta somente ter um sofrimento. O sofrimento pode atrapalhar, o sofrimento pode funcionar como uma pedra no meio do caminho, um estorvo, mas a partir de uma implicação, quando alguém começa a se perguntar como que esse sofrimento chegou em minha vida, como que ele se instalou e mais ainda, o que eu tenho a ver com isso, quando a pessoa começa a desconfiar de certa forma da relação que pode ser uma relação muito entrelaçada entre ela própria e o sofrimento, aí sim nós temos uma boa chegada, nós temos um motivo para que alguém vá ao analista. O sofrimento talvez seja um primeiro empurrão, a inquietude também um primeiro empurrão, mas de fato o que pode fazer com que o percurso analítico se inicie, se abra, é esse questionamento que vem junto da inquietude ou que vem junto do sofrimento. E é importante ressaltar que nós estamos aí na era uma era de grande formatação, massificação dos sofrimentos, né? Então nós temos muitos diagnósticos entre nós, muitos modos de sofrimento, de tal maneira que as pessoas costumam chegar na lista já se auto-identificando num certo modo de sofrimento e até a maneira de sofrer começa a ser muito formatada, né, muito pasteurizada. Então a gente começa a ver que os pacientes chegam com uma forma de tristeza, por exemplo, um entristecimento muito tipificado, né? Até o modo de ficar triste, às vezes até o modo de ficar alegre começa a ficar muito coletivizado. Temos que ter muita atenção a isso, sobretudo na psicanálise, porque a psicanálise ela lida com a singularidade, né? Com aquilo que escapa, com aquilo que não se encaixa muito bem nesse chamado tão forte da nossa era a essa massificação. E temos que ter atenção também, sobretudo com esses pacientes que nos procuram, quanto a essas soluções e respostas que hoje também são muito rápidas, né? Nós vivemos numa era de grande massificação do sofrimento, dos sofrimentos e também uma era de muita oferta de possíveis respostas a esse sofrimento. Sejam os medicamentos, sejam algumas técnicas adaptativas, corretivas, e a psicanálise, ela, claro, ela não desconsidera isso, ela vive nesse mundo, mas é importante que nós não percamos de vista que a psicanálise ela funciona muito bem para aquelas pessoas que, tendo sofrimento, tendo inquietude, mesmo que esse sofrimento possa ser massificado, pasteurizado, tendo questionamento que essa inquietude, esse sofrimento acarretam, é uma pessoa que quer saber mais sobre ela. Esse é um ponto fundamental. Ela não só quer mudar, a nossa era é uma era, né, que temos muitas ofertas para quem quer mudar, e às vezes mudanças que mantêm tudo no mesmo lugar, curiosamente, mas é muito importante que um paciente ele seja instigado, de fato, não só por um desejo de mudança, ele não só quer mudar, mas ele quer saber mais sobre ele. Ele quer saber mais sobre o que ele tem a ver, quais são suas relações com isto que pode surgir na vida dele e que às vezes transtorna, né, embaralha muito a sua própria vida. Então não é aquela pessoa que simplesmente pensa que o sofrimento é algo alienígena, um intruso que invadiu a minha vida e que de repente atrapalhou totalmente a minha vida. A análise, o que esses pacientes vão gradativamente verificar, cada um a seu modo, é que um sofrimento nunca é muito bem um alienígena, um intruso. Ele entra na vida, ele atrapalha, a inquietude pode estar ali, mas sempre tem alguma relação muito íntima entre, né, a pessoa e o seu sofrimento. E a análise é um espaço para que alguma coisa a mais, não tudo, mas alguma coisa a mais possa ser sabida sobre isso. E é daí, né, visitando essas relações complexas que cada um tem com o seu próprio sofrimento, que mudanças de uma outra ordem, que não só mudanças ágeis, mudanças adaptativas, mudanças mais significativas podem ocorrer. A análise ela muda, sim, algo, né, em cada um de nós, mas a partir dessa trilha que eu aqui acabei de indicar.
Tchau.